A paz do Senhor Jesus, eu trago uma palavra da parte de Deus para o teu coração, que se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 16, que diz: Quem vos ouve a voz, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Aleluia! Então esse texto fala da missão dos 70 discípulos, onde Jesus, ele diz que quem ouve os discípulos dele está ouvindo o próprio Jesus. E quem rejeita os discípulos dele está rejeitando o próprio Jesus. E quem rejeita Jesus está rejeitando Deus, Pai, que enviou Jesus. Então, este versículo, ele nos traz um ensinamento, ele nos traz uma reflexão para que a gente venha avaliar o nosso comportamento. Quando Deus envia alguém para falar a palavra dele, quando Deus envia alguém para ser o seu discípulo, alguém que tem chamado de pregar a palavra, alguém que tem o chamado como profeta de Deus, alguém que é discípulo de Deus, que Deus enviou à terra para fazer a obra de Deus. Não estou falando aqui do joio, mas estou falando daqueles, os verdadeiros seguidores de Jesus, os verdadeiros, os que são discípulos de Jesus. Então, quando um discípulo de Jesus, quando alguém que tem o chamado, enviado por Deus para pregar a sua palavra, é preciso que as pessoas venham ouvir a palavra de Deus, porque Deus, ele não faz a obra em vão. Deus, ele não envia os seus filhos ao mundo em vão. Deus, ele tem insistido para que muitas pessoas venham pregar a palavra de Deus. A obra de Deus não para. Quando uma pessoa rejeita a obra de Deus, não tem problema, porque outra pessoa irá fazer, porque Deus está sempre enviando discípulos para fazer a sua obra perfeita. Deus, ele está sempre enviando pessoas para ser boca de Deus, para ser profeta de Deus. É bem verdade que muitas pessoas não têm feito aquilo que Deus tenha mandado, mas essas pessoas irão sim pagar com Deus. Deus irá dar a eles aquilo que eles merecem, de acordo com o que eles têm feito contra o Evangelho de Deus. Mas a obra de Deus não para, à medida que se tiver alguém que não queira fazer a obra de Deus, mas a obra de Deus não para, outras pessoas farão a obra de Deus, porque quem manda é Deus, quem capacita é Deus, quem dá o dom é Deus, e Deus é que faz todas as coisas. Então este versículo nos ensina que nós devemos ouvir aqueles que são chamados por Deus, que nós devemos a cada dia ouvir a palavra de Deus, porque aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus através dos discípulos de Jesus, estão ouvindo o próprio Jesus. E aqueles que rejeitam os filhos de Deus, aqueles que não querem ouvir a palavra que os filhos de Deus estão falando, que os discípulos de Deus estão falando, aqueles que maltratam, aqueles que tratam com indiferença os filhos de Deus, eles estão rejeitando o próprio Jesus, porque Jesus, o Espírito Santo de Deus, está nessas pessoas que são chamadas por Deus para fazer a obra. Então nós não podemos rejeitar os filhos de Deus, porque rejeitando os filhos de Deus, estamos rejeitando o próprio Jesus. Nós não podemos deixar de ouvir a voz de Deus através dos profetas que foram enviados por Deus, porque nós estamos rejeitando o próprio Jesus, nós não estaremos ouvindo o próprio Jesus. Então, por isso a importância da gente tratar bem, da gente zelar pelos filhos de Deus, pelos que têm uma grande obra para fazer, pelos que estão pregando o Evangelho de Deus verdadeiramente, que são realmente discípulos de Jesus. E é claro que muitas pessoas têm ficado desanimadas, é claro que muitas pessoas não têm
buscado a Deus, não tem acreditado naquilo que muitos profetas têm falado devido aos grandes escândalos que vêm acontecendo no meio evangélico. Mas o que Deus ele diz aqui nesta palavra é que nós não devemos rejeitar os filhos de Deus, porque a obra continua. É claro que existe o joio, pessoas que não estão dando um bom testemunho, mas Jesus ele nos avisou que o joio ele é muito parecido com o trigo, ou seja, os falsos crentes são muito parecidos com os verdadeiros adoradores, com os discípulos de Jesus, eles são muito parecidos. Então, muitas vezes as pessoas se enganam, acham que aquela pessoa é de Deus e aquela pessoa não é. E devido aos escândalos, as pessoas se entristecem e não querem mais ouvir nenhum profeta e não querem mais ouvir a palavra de Deus. Mas nós temos que ser seguidores de Jesus e saber que existe o bem e o mal, e saber que existe o joio e o trigo, e que a gente só vai conhecer ele pelos frutos. O trigo dá bons frutos e o joio não, porque quem plantou o joio foi o diabo que plantou o joio. Então as obras do joio não são boas. Então mais cedo ou mais tarde nós iremos saber quem são o joio e quem são o trigo. Então por isso a palavra de Deus continua, a obra de Deus continua, e nós analisando os frutos da pessoa, nós saberemos se aquela pessoa é trigo e se aquela pessoa é o joio. Mas nós não podemos deixar de ouvir o trigo, porque deixando de ouvir o trigo, nós estamos deixando de ouvir o próprio Jesus. Nós rejeitando o trigo, nós estaremos rejeitando o próprio Jesus. Então por isso nós precisamos analisar e ver que nem todas as pessoas são joio. Ainda existe um povo de Deus santo, ainda existe profetas enviados por Deus para pregar a palavra dele, ainda existe as pessoas que são fiéis a Deus, ainda existe a obra de Deus, ainda existe a palavra de Deus, e a palavra sempre irá existir, porque será para sempre, e ninguém pode atrapalhar a obra de Deus continua, ninguém pode atrapalhar aquilo que Deus tem determinado. O evangelho de Deus é preciso ser pregado, porque ainda tem muitas pessoas para se converter. Tem muitas pessoas que vão para o céu, que vão viver junto com o Senhor Jesus, assim como eu e você. Então nós não podemos generalizar, não é porque existe pessoas que não dão bom testemunho, não é porque existe o joio, não é porque existe pessoas que estão fazendo coisas erradas e envergonhando o evangelho de Deus, que nós iremos nos virar contra o evangelho de Deus, contra o povo de Deus, contra o trigo. Não, nós temos que continuar unidos, nós temos que continuar servindo a Deus, servindo a Jesus, porque Jesus ele é perfeito e ele nos avisou que teria o joio no mundo, no meio do povo evangélico. Então nós não podemos nos escandalizar. O que nós temos que saber é que Jesus falou que nós temos sim que ouvir os discípulos de Jesus, nós temos sim que aceitar os discípulos de Jesus, tratar bem os discípulos de Jesus e não maltratá-los, porque aquele que foi enviado por Deus, ele é ungido de Deus, aquele que realmente é discípulo de Deus, ele veio amando de Deus para fazer uma obra maravilhosa, e essa obra ela é de Jesus. Essa obra veio de Deus, veio do céu, para que as pessoas venham se converter. Então nós temos que tratar bem o trigo, nós temos que tratar bem as pessoas, os discípulos que realmente são discípulos de Jesus. Amém? Que essa palavra venha estar dentro de vocês, que vocês venham refletir através desta palavra. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém?